Feche os olhos por um instante, se puder. Respire com lentidão, como quem tenta encontrar espaço dentro de si para mais um dia. Há manhãs que não gritam com luz, gritam com peso. O corpo desperta, mas a alma hesita. E talvez hoje seja uma dessas manhãs em que tudo parece demais. Demais para carregar, demais para decidir, demais para continuar. Há dias em que acordar já é uma luta e o coração grita, mesmo quando a boca permanece calada. Grita pelas preocupações com os filhos, pela solidão de mais um dia, pelo medo do futuro. Grita pela ausência de alguém que já partiu, por orações que ainda não foram respondidas. Grita por não saber até quando vai aguentar. Você acordou, sim, mas acordou cansada. Cansada da luta antes mesmo que o dia começasse. E talvez ninguém perceba, ninguém veja, ninguém pergunte. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus ouve até os gritos que não foram pronunciados. Ele escuta o cansaço que vibra no fundo do peito, o silêncio que pesa, o pensamento acelerado que não dá trégua. Ele não espera palavras bonitas, ele não exige força. Ele só espera que você esteja aqui. Como está, com o que sente, com o que carrega. Talvez você tenha pensado em voltar para a cama. Talvez esteja vestindo um sorriso, mas por dentro esteja em frangalhos. Talvez esteja tentando se manter firme por causa dos outros e tenha esquecido de cuidar de si. Talvez tenha começado o dia já no automático, porque parar dói, porque sentir dói. Mas agora, por um instante, só por um instante, pare, respire, ouça com o coração. Você não precisa resolver tudo hoje, não precisa entender tudo agora. Você só precisa estar aqui, com Deus, nesse momento, porque há uma promessa, não de um dia perfeito, mas de sustento. O Senhor diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. E talvez lançar o cuidado hoje não seja um gesto visível, mas um suspiro, um olhar cansado voltado para o céu, um pensamento silencioso que diz: Deus, eu preciso de Ti. E isso já é oração. Essa oração não exige força sua, ela só pede presença, presença de coração, presença verdadeira. E se tudo o que você tem neste momento é o cansaço, então traga esse cansaço, traga essa exaustão, traga essa vontade de desistir, porque até o peso mais invisível é visto por Deus. Ele não te exige respostas. Ele te oferece descanso. Ele não cobra postura, ele te acolhe em verdade. Então fique, permaneça, não saia correndo ainda. O dia pode esperar alguns minutos. A alma precisa desse espaço. A fé precisa desse lugar. Não é tempo perdido. É um encontro sagrado. Uma pausa entre a dor e o movimento. Uma fresta de luz antes que o mundo desperte por completo. Fique e vamos orar juntos. A jornada do dia ainda não começou, mas a presença de Deus já está aqui. Há dias em que tudo parece depender de você, da sua força, da sua decisão, da sua presença, como se o mundo ao redor estivesse sempre à espera do seu passo seguinte. E você, mesmo esgotada, não soubesse como parar. Há um tipo de responsabilidade invisível que pesa, como se tudo estivesse nas suas mãos. O cuidado com a casa, o equilíbrio da família, as respostas que todos esperam, os acertos que ninguém vê. E talvez você tenha se acostumado a esse peso, a esse controle que parece necessário, mas que esgota a alma. Talvez o medo de perder esse controle esteja te consumindo em silêncio. O medo de que, se você soltar, tudo desmorone. Mas e se, por um instante, você colocasse tudo nas mãos certas? Não é fraqueza soltar, não é abandono confiar. É fé. Fé que se lança mesmo quando as pernas tremem. Fé que abre mão da ilusão de controle e escolhe descansar na direção de Deus. A palavra nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Essa promessa não vem com prazos, não vem com garantias imediatas,
mas vem com uma certeza: Deus faz, Deus cuida, Deus age. Então hoje, enquanto o dia ainda se desenha no horizonte, entregue. Entregue o que pesa, entregue o que te preocupa, entregue o que você não sabe como resolver. Entregue as reuniões, os caminhos, os silêncios. Entregue aquele assunto que voltou à sua mente logo ao acordar. Entregue o que ainda não aconteceu, mas já está te causando ansiedade. Entregue aquela conversa difícil que talvez precise ter. Entregue as tarefas que parecem simples, mas que te cansam. Entregue as decisões que parecem pequenas, mas que mexem com o coração. Entregue e, acima de tudo, confie. Talvez você diga: mas eu já entreguei antes e nada mudou. Sim, entregar não é uma vez só. Entregar é contínuo, é diário, é um gesto repetido, como quem solta de novo o que insiste em voltar para as mãos. E há beleza nesse gesto. A reverência nessa repetição. Porque cada vez que você entrega de novo, você reafirma: Senhor, eu ainda confio. Mesmo cansada, mesmo frustrada, mesmo sem entender, ainda confio. E se hoje for um daqueles dias em que o coração está dividido, em que metade de você quer confiar e a outra metade quer controlar, saiba que Deus recebe até mesmo a entrega hesitante. Ele acolhe até mesmo a fé trêmula. Ele não espera a perfeição, ele só espera a verdade. E a sua verdade agora pode ser: Senhor, eu não sei como vai ser esse dia, mas recebe cada hora dele. Eu não quero caminhar sozinha. Fale isso dentro de si, com sinceridade, com entrega, com um sussurro que só o céu escuta. E então, descanse. Porque o que está nas mãos de Deus não se perde, não se esquece, não se descontrola, está seguro, está guardado, está sob cuidado eterno. O dia vai continuar, mas agora ele já não está mais nas suas mãos, está nas mãos daquele que tudo vê, tudo sustenta e tudo transforma, mesmo que em silêncio. Existem dias em que os caminhos parecem turvos, indistintos, como uma neblina que não se dissipa. Você olha para frente e não sabe qual direção seguir. Cada escolha parece carregar peso demais. Cada passo pode parecer definitivo demais. E dentro do peito, o medo. Medo de errar. Medo de escolher mal. Medo de não conseguir voltar atrás. Porque nem sempre é fácil saber o que fazer. E há momentos em que até o silêncio de Deus parece confundir. Mas mesmo quando tudo parece incerto, a luz ainda está acesa. Ainda há uma direção. Ainda há uma voz que guia, mesmo quando é sussurro. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Essa luz não é um holofote, não ilumina o mês inteiro, não mostra os próximos 5 anos. É uma lâmpada, um passo de cada vez. Um pequeno clarão suficiente para não tropeçar hoje. E talvez seja isso que Deus está te oferecendo nesta manhã. Um passo de cada vez. Clareza suficiente para o agora. Luz bastante para não desistir no escuro. Talvez você esteja à beira de uma decisão importante, ou talvez esteja apenas tentando atravessar mais um dia comum sem se perder de si mesma. Seja qual for a sua estrada, Deus está interessado nos detalhes. Ele se importa com as pequenas rotas, com os atalhos perigosos, com as encruzilhadas confusas. Ele vê além da sua visão. Ele entende o que você ainda não percebeu. E é por isso que você pode pedir: guia-me, Senhor. Mostra-me por onde andar. Não quero seguir meu próprio entendimento. Quero ser conduzida pela tua sabedoria. Há uma paz que nasce quando você confia a Deus também os seus caminhos mentais. Quando você permite que Ele direcione não só seus passos, mas também seus pensamentos. Há segurança em ouvir: não vá por aí. E há consolo em perceber que mesmo que você tenha se desviado, Ele ainda pode realinhar seus caminhos. Porque não existe erro que Deus não possa redimir.
Não existe estrada tão errada que Ele não possa usar para te ensinar, curar, transformar. Hoje, talvez a sabedoria que você precisa não seja para grandes decisões, mas para pequenas escolhas. Como reagir diante de uma palavra dura, como usar o tempo que tem, como amar mesmo quando está difícil. Sabedoria para não se perder em conversas vazias, para evitar distrações que roubam a alma, para perceber a presença de Deus mesmo nas rotinas simples. Sabedoria para viver o hoje com propósito, mesmo sem todas as respostas. Então respire fundo e diga em silêncio: Senhor, não quero andar no escuro, que cada passo seja guiado por Ti. E confie, porque quando você se deixa guiar, a paz começa antes da chegada. A presença de Deus torna o caminho suportável, mesmo quando ele ainda não faz sentido. E pouco a pouco, a lâmpada se move, e o próximo passo se revela. Há dores que não têm nome, há cansaços que não aparecem nos exames, há feridas que não sangram por fora, mas sangram por dentro. Feridas que o tempo não curou, que a oração ainda não silenciou. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, uma dor silenciosa, um vazio que ninguém entende, um cansaço que não é físico, mas existencial. Pode ser uma doença que insiste em ficar, uma insônia que te rouba as noites, uma angústia que aperta o peito sem motivo aparente. Pode ser a lembrança de algo que se quebrou e nunca mais voltou a ser inteiro, dentro de você ou em alguém que você ama. E se há algo que o nosso coração mais deseja, é ser tocado onde mais dói, não com palavras prontas, não com soluções rápidas, mas com presença, com consolo, com cura, e não apenas cura do corpo, mas da alma, da história, das memórias, dos relacionamentos que se perderam em mágoas não ditas, em silêncios que gritaram demais. Existem vínculos que se romperam sem despedida, existem abraços que não aconteceram, e tudo isso também adoece, mas há uma promessa que permanece. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmos 147, 3. Cura e ata. Ele não ignora a dor. Ele se aproxima dela. Ele entra onde ninguém mais entra. Ele toca onde ninguém mais pode tocar. E às vezes o milagre não é a dor sumir. É ela finalmente ser vista. É sentir que alguém, enfim, colocou a mão ali, com cuidado, com reverência, com amor. Talvez você carregue hoje uma dor física que te limita, talvez uma depressão que não dá trégua, talvez crises de ansiedade que te paralisam, talvez você esteja em tratamento, talvez esteja cuidando de alguém que sofre, talvez esteja tentando sorrir com um coração em luto. Seja qual for a sua dor, ela não é pequena demais para Deus. E também não é grande demais para Ele. E há também os laços, os vínculos partidos, as relações que deixaram marcas, laços que sangram toda vez que se pensa neles, pessoas que foram embora deixando um vazio, palavras que machucaram e que até hoje não foram curadas. Há tanta coisa que precisa ser restaurada e nem sempre sabemos por onde começar. Mas Deus sabe, Ele conhece cada fratura, cada rachadura, cada ponto da alma que ainda pulsa dor. Por isso hoje, não com força, mas com fé, mesmo que pequena, diga: Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Tu conheces até as feridas que escondemos. E permita que essa oração vá entrando devagar, como um bálsamo, sem pressa, sem alarde, só presença, porque o cuidado de Deus é silencioso. E onde há dor, que entre a cura. Onde há vazio, que entre a presença. Onde há fratura, que comece a restauração. Você não está sozinha em sua dor, e ela não é o fim da sua história. Ela é o lugar onde Deus também age, também se revela, também transforma. Ainda há consolo, ainda há toque, ainda há esperança para o que parece sem vida, porque Deus é o Deus que restaura, lenta, mas certamente, com amor, com verdade, com poder. Há um tipo de oração que nasce das entranhas, uma oração sem palavras, feita de lágrimas e suspiros.
Uma oração que sobe ao céu antes mesmo de ser dita, porque é feita com a alma. E na maioria das vezes, essa oração tem um nome. Um nome que foi gerado no ventre ou no coração. Um nome de filho, de filha, de alguém da família por quem você daria tudo e que talvez esteja longe. Longe fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Alguém que se afastou da fé, se perdeu nas escolhas, se envolveu com vícios, se fechou em silêncio. E você ora. Ora há anos. Ora calada, ora chorando, ora cansada. E é nesse lugar de oração persistente, quase teimosa, que Deus te encontra. Ele não ignora o clamor de uma mãe. Ele não despreza o gemido de quem intercede por amor. O mundo pode não ver, a família pode não reconhecer, mas Deus vê cada oração feita no quarto, cada súplica sussurrada antes de dormir, cada lágrima escondida no banho. Ele vê, ele ouve, ele recolhe. Talvez você não veja mudança, talvez a frieza do seu filho aumente, talvez ele diga que não acredita mais, talvez a situação esteja tão grave que você já não sabe o que pedir, mas ainda assim, ore, mesmo sem saber como. Porque a oração rompe distâncias, a oração atravessa paredes, a oração chega onde você não pode ir, chega nas madrugadas dele, chega nas escolhas dela, chega no ambiente onde ele está agora. E mesmo que você não veja, algo acontece no invisível. A promessa ainda está de pé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15b. E mesmo que hoje essa promessa pareça distante, ela está viva, está em movimento, está sendo escrita, passo a passo. A fidelidade de Deus não depende do tempo, depende da aliança. E Ele é um Deus de aliança. Por isso agora, em silêncio ou em pensamento, traga esse nome diante do Senhor. Traga essa vida que você ama. Traga esse rosto que não sai do seu coração. E diga com fé, ainda que fraca, ainda que ferida: Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que tuas mãos estejam agindo. Diga como quem deposita, como quem entrega de novo, como quem não desiste. A oração por um filho é uma semente eterna, mesmo que não floresça hoje, mesmo que o solo pareça seco, mesmo que tudo diga que não há mais chance. Ainda assim, plante, porque Deus é especialista em fazer brotar esperança onde todos disseram que era fim. E a sua oração, ela não é em vão, nunca foi, nunca será. Ela é ponte, é proteção, é presença, e o céu todo se move por causa dela. Porque quando uma mãe ora, o céu responde, mesmo em silêncio, mesmo devagar, mas sempre, sempre. Há dias em que tudo parece igual, o mesmo trajeto, as mesmas conversas, os mesmos desafios. Uma rotina que se repete como um ciclo sem fim, e no coração, um pensamento sutil começa a se formar. Será que algo ainda pode mudar? Não é uma dúvida gritante, mas uma tristeza quieta que vai se acumulando, como poeira sobre os sonhos. E aos poucos, a esperança vai ficando para depois. A expectativa se esconde atrás da sobrevivência. Você acorda, vive, mas não espera mais nada extraordinário. E, no entanto, é justamente nesses dias, nos aparentemente comuns, que Deus costuma fazer o invisível florescer. Porque a esperança dele não depende do que sentimos. Ela nasce de quem ele é, de quem ele continua sendo, mesmo quando tudo ao redor parece estagnado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. É isso que ele nos diz hoje. Com firmeza e ternura, com autoridade e cuidado, ele é o Deus que permanece, o Deus que caminha ao lado, o Deus que sussurra possibilidades no meio do ordinário. Você não precisa sentir algo extraordinário para viver o extraordinário. Às vezes, a presença de Deus é como um fio de luz atravessando a janela, sutil, silencioso, mas real. Um encontro no meio do dia, uma paz que chega de repente, uma resposta inesperada, um sinal pequeno, mas claro, algo que só você percebe, mas que muda tudo por dentro. Esperança não é grito, é permanência.
É continuar acreditando mesmo quando o coração ainda está ferido. É dar um passo mesmo sem garantias. É abrir a janela da alma e dizer: hoje, mesmo em silêncio, espero que algo bom de ti me encontre no caminho. Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que não há promessas novas, nem revelações visíveis. E mesmo assim, o céu continua ativo, porque o agir de Deus não precisa de plateia. Ele trabalha no secreto, nos bastidores, nas horas que você pensa que nada está menos acontecendo. Se espera, algo se move, algo muda, algo se revela. E se hoje for só mais um dia, que seja um dia com Deus, que seja um dia com olhos atentos para os detalhes, com coração aberto para os pequenos sinais, porque a esperança não se alimenta só de grandes milagres, ela também se sustenta do cotidiano, da certeza de que mesmo que tudo ao redor pareça igual, algo dentro de você já começou a ser transformado lentamente, profundamente, irrevogavelmente. Você não está vivendo em vão. Nem este dia é em vão. Há propósito na espera, há propósito na repetição. E a presença, mesmo no silêncio. Espere, espere com o coração sensível, porque a esperança profética não é um desejo qualquer, é um lembrete sagrado de que Deus ainda escreve a sua história. E Ele nunca deixa capítulos inacabados. Entre tantas tarefas, cobranças e ruídos, é fácil esquecer quem se é. A vida te puxa para tantos lados, exige tanto, consome tanto, que por vezes parece que você existe apenas para cumprir funções. Cuida de tudo e de todos, mas nem sempre se sente vista. Levanta cedo, organiza, resolve, consola, prepara, mas no fundo carrega um vazio que não se preenche com mais uma tarefa feita. E às vezes, mesmo fazendo tudo certo, ainda vem aquela pergunta silenciosa: será que minha vida ainda tem propósito? Mas existe uma verdade que não muda com os papéis que você desempenha, nem com o que os outros enxergam ou deixam de enxergar. Uma verdade que te sustenta quando tudo o mais se desmancha. Você pertence. Você não está à deriva. Não é apenas uma funcionária, uma esposa, uma mãe, uma cuidadora. Antes de tudo isso, você é filha, filha do Altíssimo, amada, guardada, escolhida, chamada pelo nome. Essa identidade não depende de produtividade. Ela não diminui com a idade. Ela não se apaga com as estações difíceis. Ela permanece, porque o pertencimento que vem de Deus não é baseado no que você faz, mas em quem Ele é. E Ele diz: tu és minha. Ele diz: eu te sustento. Ele diz: eu estou com você. E isso basta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ele está perto. Agora, mesmo no silêncio da manhã, mesmo no barulho da rotina, mesmo nas tarefas mais simples, não é preciso estar em um templo para viver a presença. Não é preciso estar em oração por horas para sentir o toque dele. Às vezes, a adoração acontece lavando a louça. A entrega se revela enquanto se cuida de alguém. O amor se expressa ao caminhar para o trabalho, quando se oferece o melhor com o coração voltado para Deus. E talvez essa seja a fé que ele mais deseja, não a que impressiona, mas a que permanece. A fé prática, que transforma o comum em altar, que vê propósito até no que parece pequeno, que reconhece, mesmo lavando louça, cuidando de alguém ou indo ao trabalho, eu pertenço ao Senhor. Essa consciência muda tudo, tira o peso da obrigação e coloca a leveza da missão. Tira a sensação de solidão e reacende a certeza da companhia divina. Você não está invisível, você não está esquecida, o céu sabe teu nome, e cada gesto seu, mesmo os que ninguém valoriza, é visto por Deus. Porque o que é feito com amor, com entrega, com fé, é eterno. E o seu dia, mesmo simples, pode ser sagrado, quando vivido em pertencimento, quando reconhecido como espaço de encontro com o Pai, quando o comum se torna lugar de presença. Isso é fé viva, isso é adoração.
Isso é vida com sentido. Há um tipo de cansaço que não passa com uma noite de sono, um tipo de exaustão que não se resolve com um banho quente ou alguns minutos de silêncio. É um cansaço mais profundo, daqueles que se acumulam nas dobras da alma, um estado de alerta constante, como se algo pudesse desmoronar a qualquer momento, como se o coração nunca pudesse repousar de verdade. E mesmo quando o corpo deita, a mente continua em pé, pensando, prevendo, tentando controlar o que ainda nem aconteceu. É a ansiedade de quem sente que precisa estar sempre atenta, sempre forte, sempre pronta. Mas isso esgota. Talvez você tenha vivido assim por dias, por meses, por anos. Talvez você nem saiba mais o que significa sentir paz de verdade, paz que não depende do cenário, paz que não é ausência de problemas, mas presença de Deus, paz que não precisa de explicação, só de rendição. E é isso que o Pai deseja para você hoje, não apenas um bom dia, mas um descanso real, não um alívio superficial, mas um repouso profundo. A palavra diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Essa paz não é negociável. Não se compra, não se força, ela é dom, é presente, é resultado de confiar. Mas confiar exige soltar, exige aceitar que você não controla tudo, que não precisa resolver tudo sozinha, que não é menos digna por estar cansada, que não é mais fraca por precisar de ajuda. Exige entender que o amor de Deus não depende da sua produtividade, mas da sua essência. E a sua essência é filha, amada, guardada, sustentada. Você não é o que faz, não é o que produz, não é o que dá conta. Você é de Deus. Talvez você carregue uma agenda mental que não te deixa respirar. Talvez você durma com o coração pesado, com medo do amanhã, com culpa do ontem, com fadiga do hoje. Talvez você viva na tentativa constante de manter tudo no lugar, mas tenha esquecido de se colocar no lugar de descanso, o lugar onde Deus te embala com presença, o lugar onde não há exigência, apenas acolhimento, o lugar onde a alma encontra repouso, mesmo quando a vida ainda está agitada. Esse lugar existe e está disponível agora. Não é necessário fazer nada, provar nada, conquistar nada, só estar, só respirar com Ele, só dizer com sinceridade: não sou o que faço nem o que resolvo, sou filha amada do Deus que cuida. E com essa certeza, descansar. Porque o verdadeiro descanso não vem quando tudo ao redor se acalma. Vem quando, mesmo em meio à tormenta, o coração se aquieta no colo de Deus. E ali, mesmo que por um instante, encontra paz. Paz que sustenta, paz que abraça, paz que permanece. Agora o dia pode começar, mas ele não começa como os outros, porque algo mudou. Talvez ainda não por fora. Talvez as circunstâncias sejam as mesmas, as tarefas, os desafios, mas por dentro algo já foi realinhado. Algo silenciosamente foi entregue, tocado e iluminado. E isso muda tudo, porque quando o coração se rende, o dia ganha outra textura. Quando o espírito encontra descanso, o mundo pode até seguir turbulento, mas há firmeza nos passos, há direção no olhar, há presença. Você não está mais sozinha, não vai enfrentar o que vier pela frente com as forças que te restam. Vai com a companhia do eterno, com a sustentação do invisível, com a paz que não se explica, com a certeza de que há um Deus que caminha ao seu lado. E mais que isso, caminha dentro de você. Ele vai à frente, ele prepara, ele sustenta, ele livra, ele consola. E se for preciso, ele carrega. Talvez o que está por vir hoje seja grande demais, ou rotineiro demais. Talvez o que te espera ainda provoque medo, ou já não provoque mais nada, apenas cansaço. Mas não importa, o Senhor já está lá. Ele não apenas te envia, Ele te acompanha, Ele te envolve. E mesmo que seus olhos não vejam, a presença dEle é real, tangível, firme, amorosa. A palavra final não é a do medo, nem do cansaço.
nem da rotina. A palavra final é dele, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Planos, não pressões. Planos, não condenações. Planos de paz, de futuro, de esperança. Planos que continuam vivos, mesmo quando os seus parecem ter parado. E essa promessa não se desfaz com o tempo. Ela amadurece. Então declare com o coração quieto: não sabemos o que esse dia trará, mas sabemos quem estará com a gente. E isso basta, porque a presença de Deus é mais forte do que qualquer ausência. E a companhia do Espírito Santo é mais real do que qualquer solidão. Hoje, você não caminha só. Você não começa sozinha. Você é acompanhada, sustentada, cercada, escolhida. Você não está orando sozinha. Esta oração te envolve, mas também nos conecta. Somos uma família de fé, uma multidão silenciosa que clama, chora, intercede e caminha sob a mesma luz. O céu escutou, o céu recebeu, o céu se move. E onde dois ou mais estão em concordância, Deus se faz presente. Que o seu dia não apenas comece, mas seja conduzido. Que ele não apenas aconteça, mas seja visitado por Deus. Que mesmo nos detalhes simples, você sinta: algo maior me acompanha, algo maior me guarda, algo maior me ama. E esse algo tem nome. É o Senhor. Ele está com você, sempre, até o fim e além.